estamos de volta com o Manhã da Piedade. E você tem algum pedido de oração ou agradecimento à Nossa Senhora da Piedade? Manda aqui pra gente pelo WhatsApp, o número é 996428473. Todo dia nós temos o nosso momento de espiritualidade no final do programa, então não deixa de enviar não. Agora é hora do quadro Horizontes Humanos. Nosso parceiro, o psicanalista René Dentes, vai falar sobre liderança. Bom dia, René! Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um prazer estar aqui com você nessa manhã. É um prazer recebê-lo aqui, ainda mais para falar sobre liderança. E muita gente confunde, né, René? Líder e chefe. Qual que é a diferença dos dois? Exatamente. Hoje em dia, nós não podemos mais confundir, né, no momento que nós estamos no século XXI. Uhum. O chefe seria aquele que apenas dá ordens e espera que todos sigam essas ordens. O líder é aquele que motiva, é aquele que as pessoas se espelham, sabem claramente aonde ele está indo e sentem uma inspiração naquela liderança. Então, o líder, a gente costuma dizer que ele está mais acostumado com uma sociedade mais horizontal, ou seja, todos estão próximos. O chefe é aquele que se acostumou com uma sociedade vertical, ou seja, você está lá em cima, você manda nos de baixo e todos obedecem tranquilamente. Só que não é mais assim. Nós precisamos de líderes, aqueles que vão motivar, que vão ter ideias, passar essas ideias, e as pessoas então vão saber aonde estão indo, para onde ir. E as pessoas, né, os líderes, eles já nascem líderes ou não? Ou é uma característica que você vai adquirindo ao longo dos anos? Então, não, né, de fato, as pessoas não nascem líderes. Eh, Ao longo dos anos, as pessoas podem sim ir adquirindo. E é muito importante que hoje nós vivemos, de fato, um mundo complexo. Quem falar que sabe tudo está errando, né? Está se equivocando. Quem falar que sabe todos os processos, por exemplo, numa empresa, numa escola, em qualquer organização, está se equivocando. De fato, nós vivemos um mundo cada vez mais desafiador. Veja, por exemplo, agora na pandemia, ninguém estava preparado, nós nunca tínhamos vivido uma situação como essa. Então, de fato, nós tivemos um grande desafio de ir adaptando os processos. E, de alguma maneira, isso foi algo que o líder precisou entender, encontrar outros caminhos, encontrar novidades, encontrar métodos que não tinham em manuais. O líder, ele consegue perceber que o conhecimento e a realidade, elas são complexas, e então buscar novas propostas com inovação, com criatividade, com conhecimento, com conexões nas redes, por exemplo, né? O conhecimento pode ser alimentado por aí. Então, nesse sentido, nós podemos construir uma liderança e não simplesmente achar que está tudo bem, nunca vai mudar, o contexto que nós vivemos é sempre igual. Não, não, nós temos sempre desafios. Nós vivemos realidades caóticas e diante dessa realidade caótica, nós precisamos nos construir, nos reinventar sempre. Esse é o líder, aquele que se reinventa. Que busca sempre o novo, né? E eu queria que você me falasse algumas características de um líder. O que uma pessoa, né? Características que são bem típicas de uma pessoa que exerce essa liderança. Então, características fundamentais de um líder hoje são aquelas que passam, por exemplo, pela busca incessante pelo conhecimento, saber o que está acontecendo em realidades distantes, em outros contextos, por exemplo, um líder de uma empresa, né? Ele precisa saber o que que como aquele mesmo nicho, aquele mesmo caminho ali do mercado está acontecendo em outros lugares. Existe inovação em outros lugares que eu posso assumir, trazer, me inspirar. Segundo, o líder ele precisa ter empatia, ele precisa desenvolver a empatia, ele precisa entender a sua equipe
nas suas vulnerabilidades, nas suas humanidades. Então, é preciso trazer o outro que está lidando com ele, não distanciando a partir do medo, né? Antigamente, o chefe, todos tinham medo dele, e aí estavam distantes. O líder não. O líder é aquele que ele tem empatia, gera empatia. Então, ele traz a sua equipe emocionalmente para próxima de si mesmo. Essa também é uma habilidade muito importante do líder. Além disso, o líder ele deve ter uma inteligência emocional, ou seja, diante de cenários desafiadores, como que nós estamos vivendo, o líder tem que resistir, ele tem que buscar se manter firme, ele tem que buscar ser um norte para a sua equipe, mesmo quando o cenário é difícil. Então, ele precisa desenvolver essa inteligência emocional para que ele saiba lidar de forma equilibrada com diversas situações. E o líder, inevitavelmente, ele vai passar por muitos desafios pelo cargo que ele tem, pela função que ele exerce ali naquele grupo. Muitos desafios podem aparecer na sua caminhada, no seu caminhar. Sem dúvida alguma, porque, de fato, liderança é um cargo que é uma posição onde a pessoa não pode se esconder. Ela tem que aparecer, ela tem que arriscar, ela tem que tomar decisões, e essas decisões vão trazer consequências. Ele pode errar, ele pode acertar, mas o líder tem que também aprender com os erros, né? Um líder pode errar, ele não é perfeito, ele não vai acertar sempre, mas diante do erro ele tem que aprender algumas lições e passar isso para a equipe. É interessante, porque quando a gente pensa na figura do chefe, o seu grupo achava que o chefe não podia errar. O chefe era sempre aquele que ia acertar. Não, o líder ele erra, mas ele precisa, diante do erro, continuar. Continuar. Nós aprendemos muito com os erros. Então, a liderança ela é desafiadora, ela é difícil, por quê? Porque a liderança é aquela situação de você sair às ruas, você sair à realidade, você colocar o pé na lama, não tem jeito, tem que arriscar. Não adianta se esconder. Um líder não pode, em hipótese alguma, se esconder. Ele tem que aparecer. E aí, esse correr risco, tomar decisões, muitas vezes as pessoas têm dificuldade disso, né? E liderança é muito importante que a gente fale, não é só aquele CEO da empresa, aquele gestor, aquele diretor ou diretor, coordenador de uma escola, de um hospital. Não, não. Liderança é a nossa vida diária, né? Nós temos que encarar os processos da nossa vida como liderança, ou seja, precisamos arriscar, precisamos desses aspectos todos que nós falamos, da empatia, do conhecimento contínuo, da formação, da inteligência emocional, e aí sim a gente pode, inclusive, impactar positivamente o nosso redor, né, com a nossa liderança. É essa perspectiva. Isso que eu ia te perguntar, porque normalmente quando a gente fala sobre líder e liderança, a gente faz uma associação meio que automática ao ambiente corporativo. E essa liderança nós exercemos em vários setores, em vários seios, né? Seja amigos, seja familiares, seja, enfim, em vários âmbitos da nossa vida, nós podemos exercer essa liderança, né, Renê? Exatamente, Vanessa. De fato, nós precisamos entender isso profundamente, porque quando a gente assume essa posição de liderança, e não é uma posição de vaidade, não é uma posição assim que a gente tem que ser egocêntrico, não. É entender, inclusive, que a liderança ela pode nos colocar a serviço do outro, né? A liderança é o serviço, ou seja, é propiciar potenciais aos outros, né? Ou seja, às vezes as pessoas elas estão numa situação de encolhimento, de medo, e quando elas veem que nós estamos atuando com liderança, isso pode impactar positivamente. Toda área de atuação, toda atuação nossa na vida do ser humano pode ser de liderança. Veja, por exemplo, um aluno, né, na escola agora que as escolas estão retomando as aulas, algumas delas, as aulas presenciais, de forma híbrida, de fato, assim, um aluno, seja de qual nível for, ele pode exercer liderança, por
exemplo, quando ele ajuda o seu colega, quando ele tem uma atitude colaborativa, quando ele busca a empatia, né? Quando ele busca o conhecimento para além da sala de aula, isso é liderança. Então, um aluno, por exemplo, do ensino fundamental 2, do ensino médio, ele pode ser um líder, positivamente, contribuir para o grupo. De fato, liderança está extremamente associada a trabalho em grupo Uhum. e em uma convergência de metas, de missões. E realmente essa liderança, quando ela é bem feita, ela contribui para toda a sociedade. E você muito bem disse que vai além da questão do status, né? Ser líder não é apenas um status, é uma responsabilidade, porque com a liderança você assume a importância da inspiração e do exemplo para com o outro. Tô falando besteira? Não, não, está muito certa mesmo, Vanessa, porque, de fato, se a gente, por exemplo, trouxer para o horizonte cristão, que também é um tema muito importante no horizonte cristão, veja, por exemplo, vários líderes aí da igreja, da nossa igreja católica, como que, se eles tivessem sido, não tivessem tido a coragem de aparecer, inclusive de enfrentar muitos problemas, muitos desafios, né? Muitas críticas, eles não teriam contribuído para tanta salvação, né? Uhum. Então, de fato, o líder, ele precisa se colocar e pode ser todos nós, né? Todos nós podemos ser líderes. O cristão, por exemplo, ele precisa ser líder, afinal, o anúncio, a boa nova, não deve ficar só conosco, né? Não Uhum. deve ficar escondido, colocar, acender a vela e colocá-la debaixo da mesa, né? Como diz o Evangelho, a gente tem que disseminar a boa nova sem medo, né? Assim fizeram os primeiros cristãos, o chamado cristianismo primitivo, assim nós temos grandes exemplos em toda a história da igreja. Então, de fato, é isso aí que a gente tem que seguir, perseguir sempre, né? Com certeza, o ID nos pede isso, né? Nos pede para sermos líderes levando a boa nova. E você falou de uma coisa muito importante que é o jogo de cintura que o líder tem que ter para estar diante de uma mudança, porque as situações são imutáveis, então elas podem trazer cenários diferentes em ocasiões diferentes. Agora, por que que a gente tem tanto medo de mudança, Renê? Então, Vanessa, a mudança ela é sempre um desafio e gera medo mesmo, é natural isso, porque a gente acostuma muito com alguns cenários, né? Então, o cenário que a gente está acostumado, em geral, a gente tem resistência de mudar, porque, no fundo, o ser humano ele tende a uma zona de conforto, ele tende a fazer um trabalho X, acostumar com aquele trabalho, com as técnicas e tal, e se acomodar, querer que aquele trabalho continue da mesma forma para sempre. Mas não é assim. E quando a gente pensa que, depois desse processo de crise, né, de tensão, quando a gente tem que mudar, quando a gente muda, a gente olha para trás e percebe assim: olha que bom que eu mudei, porque agora eu tenho uma outra perspectiva, um outro olhar sobre o meu trabalho. Isso acontece com os professores. Às vezes, eu como professor também, né? Às vezes a gente tem uma resistência de mudar algumas técnicas, né? De mudar algumas formas de ensino, mas quando a gente muda, a gente percebe assim, poxa, foi tão bom para nós mesmos, a gente conheceu uma nova forma de dar aula, o aluno também teve um impacto muito positivo sobre ele, eles tiveram mais adesão à minha aula, isso é muito bom. Então, mudança é algo assim que gera um medo natural no início, porque a gente não sabe aonde vai dar. Pode dar certo, mas pode dar errado. E diante de um cenário assim incerto, nós sempre temos medo. É natural. Veja, na pandemia, nosso maior medo era a incerteza, né? Ainda hoje é incerteza, né? Com esperança de que tudo vai passar, mas ainda incerteza. E é esse núcleo de incerteza que causa muito medo, nós não sabemos aonde vai dar, né? Mas, de qualquer forma, precisamos, então, não paralisar a nossa vida diante dessas incertezas, diante da possibilidade de mudança e
sempre ter uma esperança de que a mudança pode levar a um lugar melhor ainda. Renê, pelo que a gente está conversando aqui, eu posso observar que a escuta é uma característica fundamental para um bom líder. E assim, o mundo ele tem passado por muitas transformações, principalmente de geração para geração. E o líder, ele precisa saber lidar com esses diferentes tipos de comportamento, né? Exatamente. Veja, muitas pessoas me perguntam isso às vezes, né. Quando, por exemplo, em empresa, elas têm que lidar com geração X, geração Y, Z, baby boomer, né, as gerações aí que nasceram já digitais, né, as millennium, algumas pessoas perguntam assim: "Ah, como que eu lido com essas pessoas? Porque elas parecem que não se afetam por nada, parece que elas pensam diferente". E a primeira coisa que eu sempre falo é justamente isso: precisamos escutá-las. Como elas pensam? O que elas pensam? Como elas operam? De fato, é uma forma diferente de outras gerações, mas precisamos entender como se dá. Mais digital, mais imediata, mas o que a gente precisa fazer é suspender o nosso juízo, não começar a criticar inicialmente, dizer assim: "Ah, não, é uma geração que ela não tem responsabilidade". Não, não é bem assim. Tem uma forma específica de operar, de lidar com as coisas que a gente precisa entender. Então a escuta nos ajuda muito nessa tarefa, né. Vamos deixar nossos preconceitos, nossos prejuízos de lado e vamos tentar entender como pessoas hoje de 18 anos, de 20 anos, de 15 anos, elas lidam com a realidade. E aí sim, a gente consegue ter um resultado mais eficaz em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as organizações. Sempre passando pelo respeito, né? Respeitar o outro, respeitar até onde você pode ir com o outro, né? Exatamente, é isso. E Renê, Exatamente. assim, se a gente pudesse resumir, né, diante dessa pandemia toda que a gente tem vivenciado aí no último ano, um ano e meio já, qual o maior aprendizado que esse tempo trouxe para quem é líder, para os líderes do mundo? Então, Vanessa, o aprendizado, sem dúvida, foi lidar com alguma coisa que não tínhamos vivido na história da humanidade, dessa forma, nesse momento. Quer dizer, é algo realmente que foi totalmente inusitado e inesperado, ninguém previa a pandemia, né? Então, a grande dificuldade dos líderes foi entender esse processo, entender como que o seu grupo, a sua equipe estava lidando com esse processo, mas, felizmente, nós tivemos muitos exemplos positivos de líderes que conseguiram motivar ainda mais as suas equipes, trazendo o seu potencial à tona por meios virtuais, meios remotos, e, de fato, o grande aprendizado que fica é que nós podemos sintetizar, podemos trazer o que foi de bom dos recursos tecnológicos, o que a tecnologia nos permite de ampliar nossos conhecimentos, nossos contatos, mas ao mesmo tempo entendendo profundamente que o humano ele é essencial. Então, juntar tecnologia e humano é o que ficará agora daqui para frente no pós-pandemia. Sair um pouco da caixinha também, né? Se ver diante de um Exatamente. desafio e abraçar aquele desafio buscando uma solução que seja boa e viável para todos os lados. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida, é isso, é ir buscar os caminhos melhores para o humano, para o ser Sim. humano, que é a meta de todos nós. E que a gente continue sempre buscando esse caminho. Renê, muito, muito obrigada, viu? Adorei nosso papo, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito do nosso papo também. Excelente segunda-feira para você, excelente semana, viu? Obrigado a todos. Tchauzinho. Bom, e agora a gente vai o quê? Para um rápido intervalo, mas é muito rapidinho. Sai daí não que já já o Manhã da Piedade está de volta para você.